Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Salmos, capítulo 73, versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amados, Davi estava passando por um processo de perseguição de Saul e de alguns inimigos, porque além de ter Saul como inimigo, ele também tinha outros, os filisteus, por exemplo, um povo que odiava ele porque ele vencia todas as batalhas. Então, nesse processo, Davi não entendia o porquê de tanta perseguição. Ele não estava entendendo o processo. Só que tem um detalhe: o refúgio dele sempre era orar ao Senhor, era cantar hinos ao Senhor Deus. Então, ele está dizendo nessa mensagem que Deus, o coração dele pode fraquejar, mas Deus é a força do seu coração. Por que a força do coração? Porque o coração é o centro das nossas emoções. Precisamos guardar esse coração. E a mensagem e a pílula que eu quero passar esta noite para vocês é exatamente falando um pouco sobre o coração. Quando a gente olha, por exemplo, tem muitas pessoas que julgam o coração, dizendo, não, mas o coração é algo que é enganoso. A gente não pode confiar no coração. Amados, de fato, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vem dizer que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? De fato, a mensagem do Senhor lá em Jeremias vem dizer isso. Só que tem um detalhe, não é todo o coração que é dessa forma. Vai depender do corpo que esse coração faz parte. Será que o coração que está neste corpo tem comunhão com o Senhor? Será que essa pessoa tem intimidade com Deus? Tem relacionamento com Deus? Essa é a grande questão, minha gente. Porque quando a gente olha, por exemplo, para vocês terem uma noção do quanto é importante a questão do coração, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vem dizer que acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a tua vida. Vejam o quanto é importante a questão do coração, a gente guardar esse coração. E como é que eu consigo guardar o meu coração? Eliminando tudo aquilo que pode, de alguma forma, trazer algum malefício para ele. Por exemplo, rancor, ódio, a falta de perdão, por exemplo. Tudo isso contamina o nosso coração. Mas se eu tenho um hábito em Cristo, conseguir perdoar, conseguir dar um significado para tudo aquilo que já aconteceu comigo, perdoar aquelas pessoas que já cometeram erros comigo, será que o meu coração não vai ser transformado? Porque em próprio, quando a gente vê lá em Ezequiel, por exemplo, capítulo 36, versículo 26, vem dizer que darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Amados, vejam o que o Senhor está dizendo através de Ezequiel. Vejam o quanto o Senhor tem essa preocupação do nosso coração. Porque é dele, como eu falei lá, de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que fala que o coração procede, depende dele toda a minha vida. Então, como é que eu posso dizer que o coração é enganoso? Sim, o coração é enganoso daqueles que são enganadores, daqueles que são mentirosos, daqueles que não têm compromisso nenhum com ele mesmo, com Deus e muito menos com as pessoas. Então, sim, eu preciso ter cuidado, não informando que o meu coração é enganoso. Não, não, tire isso da cabeça. Ele é o centro da vida, você precisa guardar ele. E é como eu falei, como devemos guardar o nosso coração? Então, sim, a gente precisa ter preocupação com aqueles que têm um coração maldoso, que têm um coração duro. Lá em Salmos, capítulo 51, versículo 10, vem dizer que cria em mim coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Veja, lá em Salmos, também, e vou repetir, capítulo 51, versículo 10, vem dizer que Davi estava pedindo a Deus que renovasse o seu coração.
que desse a ele um coração puro, que renovasse o seu espírito. Veja o quanto o nosso coração está ligado com o espírito. Veja o quanto poderoso. Precisamos entender o quanto o nosso coração tem comunhão com Deus. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 17, vem dizer que, mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração, veja, a obediência parte do coração, a forma de ensino que lhes foi transmitida. Então, eu recebo a mensagem do Senhor, essa mensagem é transmitida porque eu escutei, foi para o cérebro e canalizou para o coração, que é conectado. Então, eu posso sentir um rancor por uma pessoa? Posso. Posso sentir vontade de fazer um erro? Sim. Faz parte da natureza humana. Eu só não posso dizer que isso governe a minha vida. Eu só não posso permitir que esses sentimentos governem a minha vida. E não posso permitir que esses sentimentos vá para o coração. Fique aqui na ideia, no campo das ideias, e eu tente eliminar essas ideias. Porque a gente é atacado todos os dias. Que seja, às vezes, pela nossa própria família, por aqueles que estão do nosso lado, por amigos do trabalho, pela sociedade em si. Somos todos os dias atacados. Então, sentir raiva, rancor, ódio, sim, sinta. Ira, sim, você pode sentir. Você só não pode ser governado por isso. Você só não pode permitir que isso determine o seu comportamento. Você precisa entender assim como eu. Eu digo por mim. Eu preciso perdoar todos os dias as pessoas, aquelas pessoas que já me feriram. Porque o perdão precisa ser constante. Por isso que o Senhor diz que precisamos perdoar. Questionaram Jesus. Quantas vezes devo perdoar? E Jesus falou, olha, 70 vezes 7. Isso significa que o perdão é infinito. Por isso que o Senhor também nos diz, para que eu receba o perdão de Deus, eu preciso liberar perdão. Então, quer desintoxicar o coração? Libere perdão, meu irmão e minha irmã. Libere, porque isso vai salvar a sua vida. Eu estou falando aqui de salvação. Como é que eu consigo ter o perdão de Deus? Quando eu consigo perdoar também. E se eu não conseguir por conta da agressão, eu peço ao Senhor todos os dias que o seu espírito me lave, que o seu sangue me dê essa graça de perdoar. Então, cuidado com o que você fala sobre o coração. Cuidado, muito cuidado. Você vê, por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, assumir o lugar de Saul. Deus disse a Samuel, Samuel, vai lá na casa de Davi, que eu vou escolher um rei. Aí Samuel foi, desculpa. E lá Samuel consultou todos os filhos de Saul. Só que faltou um, que estava trabalhando no campo. Só que quando Samuel apresentou o primeiro filho, o primogênito, o irmão de Davi, o Senhor mandou essa mensagem para Samuel. Este daí, Samuel, eu rejeito. Então, meu irmão, veja o quanto é importante. Por quê? Porque não era porque Davi estava preparado. Se formos ver pela ótica humana, o irmão de Davi estava muito preparado. Muito mais que Davi, fisicamente falando, intelectualmente, porque ele já conhecia de armamento, ele já fazia parte do exército. Mas o coração dele não tinha parte com Deus. Veja a importância do coração. Não se deixe enganar por aqueles que ficam julgando que o coração é enganoso, que o coração é isso. Não, irmãos. Pelo contrário. Veja quantos versículos eu já falei aqui falando sobre o coração.
Então, como foi que Davi foi escolhido? Pelo coração. Porque Davi construiu uma história com Deus, louvava ao Senhor de todo o seu cardio. A diferença de Davi entre seus irmãos era única. O homem segundo o coração de Deus. Como é que pode? Não, mas Davi cometeu erro. Não importa o erro de Davi. Ele pagou o preço. E ele se arrependeu. Lógico, ele pecou. Ele não deveria estar em casa naquele momento de guerra. E isso nos traz um ensinamento, abrindo um parêntese aqui. Cuidado nas distrações da vida. As distrações te tiram do propósito. As propostas querem te tirar do propósito. Tenha cuidado. Quase que Davi perdeu o propósito dele. Mas ele pagou um alto preço. Ele matou inocente, adulterou, mas ele perdeu seu filho do adultério. Perdeu mais dois filhos, perdeu 3 filhos no total, e a menina que ele tinha foi estuprada pelo próprio irmão. Veja a consequência do erro de Davi, mas em nenhum momento Davi terceirizou a responsabilidade dele. Em nenhum momento Davi deixou de pedir ao Senhor perdão e misericórdia. Por quê? Porque o coração de Davi era um coração que perdoava. Era um coração que se abria diante de Deus, que se rendia diante do Senhor. Tanto é que quando veio a sentença sobre a sua vida, ele pediu a Deus misericórdia. E conseguimos enxergar também que Davi, por mais erros que cometesse, ele nunca repetiu o erro. Coração segundo o de Deus. Então, meus irmãos, que possamos nesta tarde de domingo maravilhoso, que possamos entender que o coração é algo que protege o homem, que comunica, que nos comunicamos com Deus. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, vem dizer que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Veja só, quando eu tenho um coração em paz, quer dizer, um coração leve, que isso me traz a entender que a minha mente está leve também. Por quê, Wilson? Porque eu não cometi nenhum mal. Eu sei em que caminho ando, sei com quem me relaciono e sei do meu relacionamento e compromisso com o Senhor, com o seu reino. Isso aí me liberta. Isso liberta qualquer ser humano. E na sequência ele diz: mas a inveja apodrece os ossos. Meu irmão, tudo aquilo, por exemplo, a inveja é uma das coisas que contamina o coração. Então, a libertação de todos esses maus é que vai fazer com que nós tenhamos um coração em paz, um coração cheio de energia, de vigor, um coração cheio de Deus. Deus não ocupa o mesmo espaço que o mal. Aonde tem inveja, Deus não ocupa. Aonde tem raiva, rancor, falta de perdão, não tem como o Espírito Santo reinar aonde tem esses sentimentos tóxicos. Então, meu irmão, que nesta tarde possamos trazer essa reflexão. Eu trago para mim quantas pessoas, vou repetir, quantas pessoas eu preciso perdoar. Porque se eu não perdoar, eu não vou conseguir ser perdoado por Deus. E no grande dia, quando Ele me chamar, quando Ele chamar você, Ele vai perguntar: e aí, consegui se perdoar? É grave, irmão. É muito sério. Então, o perdão, ter um coração segundo o coração de Deus, é um processo. É todos os dias a gente se policiando. É tentando mudar a nossa forma de pensar. Não deixando que os sentimentos que chegam aqui canalize para o coração. Pelo contrário, elimine esse sentimento que chega aqui. A Bíblia fala que a ira faz parte do homem. Irai-vos. Quer dizer, eu estou livre, você está livre para irar. A ira, para irar, desculpa, para você sentir a ira. Você está liberado para isso. Eu posso, quantas vezes eu já senti ira? Várias vezes. Mas em nenhum momento pequei. Por quê? Porque eu não me deixo ser dominado pela ira. Em um momento de raiva, em um momento de ira, posso dar uns 2 murros na mesa. Se tiver um saco de boxe,
vou ali descarregar minha raiva, porque a raiva é uma energia e eu preciso descarregar essa energia. Eu não posso canalizar essa energia para algo que vai me destruir, que é atingir as pessoas. Até mesmo aqueles que de alguma forma me trouxeram algum mal. Mas eu preciso todos os dias me policiar, porque senão os meus sentimentos, que a raiva é um sentimento, ira, vai gerar um pensamento. Esse pensamento vai gerar palavras. E essa palavra vai gerar comportamento. E aí, meu irmão, é onde o pecado é consumado. Então, que possamos nesta tarde, repito, buscarmos o Espírito de Deus, buscarmos a Sua palavra, buscarmos a Sua graça todos os dias. Porque quando a gente vai ver, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 5 e versículo 8, ele fala sobre a bem-aventuranças. E lá diz que os puros de coração verão a Deus. Veja, o que é puro de coração? É um processo de limpeza. Eu preciso fazer a purificação do meu coração. E é exatamente esses sentimentos que a gente não pode permitir que cheguem no coração. Porque se a gente deixar que a nossa vida seja governada por esses sentimentos, vamos traçar um caminho que leva à morte. Estamos traçando um caminho que leva à morte se a nossa vida for governada por esses sentimentos. Então, esse é o zelo que precisamos ter no coração. Então, não tem como eu ter um coração, você ter um coração limpo, sarado, se não fizermos o nosso papel de higienizá-lo todos os dias. E o Espírito Santo está aí, meu irmão. O Espírito Santo está presente em nossas vidas. O Espírito Santo está dizendo nessa tarde, para mim e para você, liberte-os. Liberte-se, melhor dizendo, perdão. Liberte-se de todo sentimento, para que eu possa habitar no seu coração, Wilson. Para que eu possa habitar no seu coração, Jéssica. Não sei por que veio esse nome na minha cabeça agora, na minha mente. Então, que Deus possa encher o nosso coração, transformar o nosso coração todos os dias, para sermos semelhante a Ele. Amados, para finalizar, quero deixar esse versículo aqui de Salmos 34:18. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quer dizer, o coração quebrantado é aquele coração como, por exemplo, de Davi, que é um coração que estava libertou-se do ato que ele fez, a consequência do pecado que foi grave na vida dele, mas ele teve a consciência que pecou, que errou e teve o coração quebrantado na presença de Deus. E Deus salva toda a alma que verdadeiramente tem um coração quebrantado. Amém?